Olá, seja bem-vindo, você está no canal Finanverso, eu sou Marcelo e nesse vídeo nós vamos falar sobre a disparada na arrecadação de impostos no Brasil nesse ano. Pois é, os brasileiros, e aí nessa lista está eu, você, o seu tio, o seu amigo, o seu parente, a sua vizinhança inteira está pagando mais imposto do que nunca. Eu usei os dados do Impostômetro, que é uma iniciativa da Associação Comercial de São Paulo, para trazer esse conteúdo para você. Então veja, no período que vai de janeiro a outubro de 2023, os brasileiros tinham pago 2.493.152.541.000 reais em impostos, tá? Eu nem vou falar o resto desse número, que é um número gigantesco. Então foram 2.493 bilhões de janeiro a outubro de 2023. E agora, em 2024, no mesmo período, de janeiro a outubro desse ano, esse número saltou para 2.956.586.951.000 reais e alguns trocados. Então isso representa uma alta de nada mais nada menos que 19%, ou seja, nós brasileiros pagamos esse ano 19% a mais do que no ano passado. No ano de 2023 inteiro, a arrecadação de impostos foi de 3.059 bilhões. Nesse ritmo que nós estamos em 2024, provavelmente, seguindo essa lógica até agora no mês de outubro, a arrecadação vai ultrapassar 3.500 bilhões de reais. Ou seja, é muita grana, é um valor exorbitante que o ser humano normal não consegue imaginar de dinheiro. E aí, quando você vê a realidade do país, o tipo de serviço público que a gente recebe, você não acredita que essa quantia está sendo arrecadada. Essa é uma espiral sem fim, uma espiral do mal, porque o que acontece? Se você pegar os dados do Impostômetro, e eu vou deixar aqui a descrição para você acessar depois, se você quiser, ano após ano, isso só aumenta. Ah, sim, claro, é óbvio, né? Nós temos a inflação, nós temos o aumento da população. Só que o aumento, ele costuma ser desproporcional, né? Porque veja bem, se nós estamos num cenário em que a economia está crescendo aí 3, 4% ao ano, nós temos a inflação oficial de 5 alguma coisa por cento ao ano. Na verdade não é, a gente sabe que a inflação real, ela hoje está próxima de 10%, né? Mas nossa inflação oficial está em torno de 5% ao ano. E aí nós temos uma disparada no imposto em 19%. E você não vê o governo querendo fazer nada no sentido de cortar custos. Pelo contrário, a gente vê notícia de viagens, né, que somam os bilhões de reais. Nós vemos notícias de aumento do funcionalismo público, a gente vê ideias de comprar avião. Então assim, só existe medidas para gastar, não existe medida para cortar. E quanto mais um país aumenta sua arrecadação, mais ele empobrece as pessoas, porque o Estado é um péssimo gestor de dinheiro. Esse dinheiro ele está na sociedade, ele está gerando consumo, então o cidadão vai lá, reforma a casa dele, né? Quando ele reforma, ele compra no material de construção, ele troca de carro, né? E ele precisa fazer um serviço de mecânica, isso gira a economia, ele abastece o carro, etc, etc. Quando há um aumento na arrecadação, esse imposto vai para o governo e não volta, né? Porque ele volta de forma muito ineficaz. Então nós temos esse problema no país e não existe previsão disso melhorar, infelizmente, né? Só piorar. Nós temos vindo aí uma reforma tributária altamente polêmica, então uma reforma tributária que quer aumentar custo de gasolina, aumentar custo de carro. Você imagine, o carro já é caro no Brasil, eles querem encarecer, aumentar o custo da cerveja, né? Então o pobre não pode nem tomar a tal da cervejinha no final de semana, porque vai ficar mais caro. Enfim, uma reforma tributária que diz que vai ser pior para o país, né? E então assim, dá a impressão que a gente está num ônibus indo em direção ao muro e a gente está vendo que nada está sendo feito em relação a isso. E como que a gente resolve essa situação? Exercendo a nossa cidadania e cobrando os políticos como funcionários públicos que eles são.
Enquanto a gente ficar colocando político em pedestal, a gente não vai sair do lugar. Então o cidadão tem que exercer a sua cidadania cobrando os políticos, né? Então você tem que começar cobrando aí no seu município, cobrando o executivo, cobrando a Câmara Municipal, depois cobrando o seu deputado para que ele cobre o governador, para que ele cobre o presidente, enfim. Nós precisamos fazer isso. Parece utopia? Sim, parece utopia, mas é assim que as coisas deveriam funcionar. Por quê? Se a gente ficar esperando a classe política resolver isso, provavelmente isso não vai acontecer e a nossa carga tributária vai aumentar a cada vez mais, até níveis insuportáveis. Apesar de que eles já estão em níveis insuportáveis há muito tempo e o brasileiro continua aguentando isso aí. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comenta aqui o que você acha dessa situação e eu vou deixar mais alguns conteúdos sobre finanças e economia que eu acredito que podem te interessar. Muito obrigado e a gente se vê nos próximos vídeos.